Satanás, como podemos resistir a ele? Nós sabemos, queridos, que o nosso inimigo é forte, nosso inimigo é perigoso, nosso inimigo é astuto. Ele tem planos ruins contra nossas vidas. Ele tem projetos ruins contra a nossa existência. No entanto, a palavra de Deus diz que é possível resistir a ele, que é totalmente possível vencê-lo. É possível nós passarmos por sobre as provações, sobre as tentações e sairmos vitoriosos. Esta é a promessa de Deus para as nossas almas. E nós, se observarmos a palavra, com certeza, nós vamos glorificar e bendizer o Criador pela vitória sobre o inimigo, sobre o adversário. E que nós venhamos aprender, que possamos aprender dia após dia a necessidade de estarmos alinhados com a vontade do Senhor, em sintonia com aquilo que Deus quer, para que assim, irmãos, sejamos vitoriosos para a honra e para a glória do Senhor. Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago capítulo 4, versículo 7. Apenas um versículo, e no decorrer desta palavra vamos citar outros versículos, já que o nosso objetivo é mostrar a possibilidade de resistirmos o maligno à luz da palavra. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Olha a afirmativa bíblica. Sujeitai-vos, é preciso obedecer ao Senhor. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos orar. Meu amado Jesus, te louvo por esses que aqui estão, esses que nos ouvem virtualmente. Quero clamar que teu Espírito venha envolver-nos de forma poderosa, para que seja possível assimilar as tuas verdades, a tua palavra e vivermos em conformidade com a tua vontade. Espírito de Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos, Satanás está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Quando nós olhamos a Gênesis, vemos que logo no início, ali está o inimigo de nossas almas. Quando você olha para os acontecimentos finais, a palavra de Deus também faz referência ao fim do maligno. E afirma ainda, irmãos, o decorrer de toda a palavra, todas as artimanhas, mostra os planos do maligno, e se nós conhecermos de fato a palavra, estaremos prontos para resistirmos o maligno e vencê-lo, conforme Tiago afirma. É necessário entender, amados, que é uma batalha espiritual que não cessa. É como se você fosse um soldado de um exército em um país em guerra. Você é convocado para a guerra, você está em guerra. Enquanto a guerra não finalizar, você está em prontidão, pronto até para morrer pelo teu país. Esta é uma realidade forte que nós precisamos enquadrar-nos no aspecto espiritual. Nós estamos dentro de uma batalha espiritual e essa batalha é forte, ela é diária, ela é constante e estaremos nela até o último dia sobre a face da terra ou até a volta de Cristo Jesus. Com certeza essa é uma realidade. E quando nós olhamos a palavra, nós vamos ver que essa batalha espiritual tem um início. E o início dela ainda lá em Gênesis, quando o Senhor ordenou a Adão e Eva, em especial a Adão, que não comesse do fruto. Porém, Satanás conseguiu convencer a Eva, venceu a batalha, Eva comeu do fruto, e eis que o pecado foi gerado e abriu toda uma porta para que o maligno infernizasse a vida do ser humano, trouxesse sobre a vida do ser humano tantos danos que nós temos visto, temos contemplado diante de nós. E esta é uma realidade que podemos visualizá-la, mas não podemos fugir dela. No entanto, é totalmente possível resistir o inimigo, vencer o inimigo,
E essa resistência, ela é uma verdade quando há uma obediência, quando há um entregar-se aos princípios de Deus. A palavra do Senhor alerta-nos para situações e nós precisamos conhecer a palavra. O servo de Deus que não conhece a palavra não é servo de Deus. Se alguém diz, eu sou cristão, mas não conhece a palavra do Senhor, ele é apenas um religioso que carrega uma placa sobre a sua vida, mas de fato não é um seguidor de Cristo Jesus. Mas ouça só aos alertas que nós encontramos na palavra com relação ao adversário. Apocalipse capítulo 12, versículo 12, a segunda parte do versículo. O diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amém? O diabo desceu com grande cólera, ou seja, está presente por aí. E ele sabe que pouco tempo resta-lhe. Nós não sabemos o lapso de tempo entre Adão e Eva até a nossa época ou até a volta de Cristo Jesus. Mas, nos tempos eternos, na dimensão espiritual, com certeza isto é um piscar de olhos. E Satanás sabe que seu fim está próximo. Esse fim, irmãos, é quando ele será lançado no lago de fogo e enxofre, junto com seus demônios e todos aqueles que não sujeitaram-se à vontade do Senhor. Todos os homens que não se arrependeram dos seus pecados. Ainda, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Ouça, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ou seja, amados, duas situações, e nas duas somos chamados à atenção para que haja uma vigilância, uma atenção redobrada à ação do inimigo. E quando nós entendemos isso, com certeza vamos buscar a força no Senhor. Porque se não houver a força de Deus na nossa vida, com certeza é impossível nós vencermos e até resistirmos o maligno. É preciso, irmãos, uma dependência profunda ao Senhor, uma dependência do Espírito Santo, ainda uma obediência à palavra e uma vida de santidade. Se não houver dependência do Espírito, ou seja, alguém cheio do Espírito, no mover do Espírito, obediente à palavra. Para obedecer à palavra, preciso é conhecê-la. Eis a nossa necessidade, conhecer a palavra. E ainda, aqueles que conhecem a palavra, conhecem o verbo Jesus. Estes vivem em obediência. Amém? Eis aí, amados, os princípios que nos habilita a resistirmos o maligno e a vencê-lo. Mas nós vamos ver alguns tópicos que fundamentam ainda mais biblicamente esta possibilidade. Nosso primeiro tópico, submissão a Deus. Eis aí o fundamento da resistência. Mais uma vez, Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, é a mesma coisa de obedecer. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir. Entenda esse resistir como enfrentar. O maligno vem contra você, você vai contra ele. Mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Queridos, é fácil. A vitória em relação ao maligno é fácil. Não é difícil. É algo extremamente simples, inclusive, se nós considerarmos o poder do nosso opositor, se considerarmos o poder do adversário. A palavra do Senhor, irmãos, ela é bem simples. E os posicionamentos que Deus exige de cada um de nós também são simples. São pontos fundamentais, porém de extrema simplicidade. E nessa verdade que é exposta pelo apóstolo Tiago, ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Eis um princípio, obediência irrestrita à vontade do Senhor.
se não houver obediência, é impossível essa resistência, você fincar a posição e sair vencedor. É preciso obediência, é indispensável obediência. E a partir do momento que há essa sujeição à vontade do Eterno, que há essa submissão completa àquilo que Deus determina para cada um de nós, certamente estaremos habilitados a vencer o maligno, a vencer, irmãos, todas as artimanhas, os projetos, os planos, e isto vem através das tentações contra as nossas vidas. Amém? A necessidade de obediência é premente. Seja obediente à palavra do Senhor. Ainda, submeta-se em todos os aspectos à vontade do Senhor, à autoridade de Deus. Porque essa submissão, ela gera autoridade. Só é possível você abrir a tua boca e repreender o espírito maligno se houver em tua vida a presença do Senhor. E para que a presença de Deus seja uma verdade, sujeição, submissão, esta obediência exigida pelo Todo-Poderoso. Amém? Lucas capítulo 10, versículo 19, Cristo afirma: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. O Senhor abriu a sua boca e declarou que Ele deu autoridade aos seus apóstolos, aos seus discípulos, a nós que o seguimos. E assim nós podemos pisar sobre todo o poder do inimigo e nada nos causará dano. E esta é uma verdade que temos que assimilar, trazê-la para dentro do nosso coração nesses dias de batalha tensa, difícil. Amém? Oh, glórias! Nós, como crentes, temos a obrigação de nos submetermos a Deus. E assim, irmãos, seremos inabaláveis nos momentos em que o maligno investe contra nós. Esta é a forma de resistirmos o maligno. Não tem outra. Não tem uma cruz, não tem uma Bíblia aberta, não tem o sal grosso, não tem essas coisas loucas que inventam nos últimos tempos. São todas estas criações do malignos e projetadas pelos seus cavalos para enganar os incautos, aqueles que não leem a palavra de Deus. E há muitas pessoas que estão colocando-se atrás de objetos, atrás de coisas, porque acham que assim podem resistir o maligno. Mas tudo isso é engano do mal. A resistência vem quando há essa entrega verdadeira ao Todo-Poderoso. Segundo tópico, a armadura de Deus. Nós já vimos, é totalmente possível resistirmos ao maligno. Segundo tópico, a armadura de Deus. Através dessa armadura, irmãos, nós conseguiremos a proteção e seremos resistentes nessa guerra espiritual. Quero chamá-los a atenção para o texto de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 até o 18. É um texto relativamente longo, mas vamos lê-lo para que nós possamos entender alguns aspectos desta armadura de Deus e como nós podemos nos preparar, nos equipar para a batalha. Versículo 10, Efésios capítulo 6. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as trevas espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos, vestindo-vos
com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Eis aí, amados, uma orientação poderosa do Senhor para as nossas vidas. É necessário entendermos ainda que tudo quanto você ler na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem a mão do Senhor. Foram escritos textos escritos por homens, Davi, Paulo, Tiago, Pedro, João, enfim, tantos outros, mas dirigidos, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Podemos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, sem medo de estarmos errados. Portanto, quando Paulo escreve a respeito da armadura, é uma orientação que Deus nos dá para que estejamos prontos nessa batalha, para vencermos o nosso inimigo maior, aquele que não cansa, mas está sempre pronto a causar-nos danos. O apóstolo Paulo usa uma metáfora da armadura de um soldado romano. Ele faz uma comparação. Para ilustrar a batalha espiritual que o cristão passa, que o servo de Deus enfrenta contra as forças do mal, as forças das trevas. E nós vemos, irmãos, que cada uma das peças da armadura representa um aspecto essencial na vida cristã. Não estará ali por acaso, e muitas vezes, eu já fiz isso no passado também. Senhor, agora eu estou vestindo-me da tua armadura, eu tomo capacete, então não sei o que, eu faço isso, aquela coisa toda. Não é isso, irmãos. Vivi muito tempo enganado com isto. Não é esta a visão de Deus, não é esta a orientação do Senhor, mas Ele quer mostrar-nos que o cinto da verdade, veja aí, Efésios capítulo 6, versículo 14, a primeira parte, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Esta é uma realidade que nós precisamos entender. O cinto, irmãos, segurava a armadura, ajustava a armadura do soldado. E esse cinto, ele significa a verdade da palavra de Deus para as nossas vidas. Para que nós possamos estarmos vestidos, é necessário que a palavra de Deus, nada além da palavra, domine a nossa mente. Nós temos que conhecer a palavra, nos vestirmos da palavra. E quando você está com o cinto, ou seja, a palavra de Deus está ajustada à tua vida. E esta é a verdade. E quando nós conhecemos a verdade do Senhor para as nossas almas, vamos rejeitar toda sorte de mentiras e falsidades. Mesmo que a mentira e a falsidade venha com cara de coisas boas e de Deus. Mas o conhecimento que o Senhor nos dá, nos habilita a vencermos o maligno nessa investida. Quando ele aparece com as mentiras, com as falsidades, nós temos o cinto que nos segura a nossa roupa. Sabemos que não procede de Deus as investidas do maligno. Ainda, segunda parte, versículo 14. E vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça, irmãos, ela protegia os órgãos vitais do soldado. É um peitoral. Nessa frente, guardava o coração, enfim, órgãos importantes do soldado. E esta é uma comparação que Paulo faz com a justiça de Deus, com a justiça do Senhor. A justiça de Deus, irmãos, ela nos protege contra todas as acusações do diabo e nos mantém firmes e firmados diante do Senhor. Quando nós temos de fato a couraça da justiça, ou seja, quando nós somos justos,
Temos um testemunho que está de acordo com a vontade do Eterno. O diabo pode até levantar-se contra você e te acusar, mas são acusações infundadas, porque você está vivendo de forma justa. O teu testemunho está em linha com aquilo que Deus quer. É a vida de retidão, é a vida de santidade, é a vida de compromisso verdadeiro com o Todo-Poderoso. Ainda, versículo 15: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Os soldados, com certeza, quando partiam para a batalha, eles estavam e usavam uma espécie de sandálias. E o Senhor nos orienta a estarmos sempre calçados, com os pés firmados nele, para que assim nós possamos andar sem tropeçarmos. E além de andarmos sem tropeçarmos, levemos como o soldado fazia. Levemos a palavra de Deus a todos aqueles que estão ao nosso alcance. Eis aí a necessidade de estarmos calçados no Evangelho da paz, a palavra de Deus, as boas novas, e ministrarmos as boas novas, pregarmos com ousadia as boas novas a todos aqueles que são nosso próximo, ou até os distantes. Hoje, com as facilidades das redes sociais, é possível alcançarmos pessoas distantes. E essas sandálias é a fé que nos dá condições de andarmos sem tropeçarmos e desviarmos para a direita ou para a esquerda, mas seguirmos com firmeza na presença do Senhor. No versículo 16, somos chamados a atenção para o escudo da fé. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O soldado, irmãos, mais uma vez, é uma metáfora que o apóstolo Paulo faz, comparando o servo de Deus com um soldado romano. Geralmente eles usavam um escudo praticamente da sua altura, que ia do seu pé até a sua cabeça, e ele empunhava o escudo, e com esse escudo ele aparava as flechas e outras coisas que eram jogadas contra eles. Quando nós, queridos, temos a nossa fé totalmente arraigada, alicerçada em Cristo Jesus, oh glórias! No meio dessa batalha espiritual, nós vamos seguir em frente, sem abaixarmos a cabeça, sem nos submetermos aos ataques do maligno. E esses ataques vêm na forma de dúvidas, do medo e outras coisas mais, ansiedade, enfim, essas coisas que é tão comum nesses últimos tempos. Tudo isto são ações do maligno, ataques do maligno. Quando nós temos a fé verdadeira em Cristo Jesus, em todas as circunstâncias, vamos estar resguardados do ataque do maligno. Portanto, que você possa empunhar sempre o escudo da fé, que você tenha a fé, e a fé vem através do meditar na palavra de Deus. Ainda, versículo 17, a primeira parte: tomai o capacete da salvação. O capacete é a parte fácil. O capacete protegia a cabeça do soldado, garantia-lhe a sobrevivência, enfim. Nós precisamos ter 24 horas por dia um capacete sobre a nossa cabeça. Trabalharmos com o capacete, dormirmos com ele, andarmos com ele. Enfim, o capacete, amados, é a comparação que o apóstolo Paulo faz com a certeza de salvação. Nós precisamos ter a convicção plena da nossa salvação, dos nossos princípios espirituais, para que assim, amados, quando o maligno enviar contra a nossa cabeça, pensamentos ruins, e os pensamentos vêm e são perigosos, mas nós não podemos acolhê-los, se fere aquilo que é de Deus. Ainda, amados, quando o maligno te bombardear com dúvidas, servo de Deus que crê no Senhor, não deixa-se tomar pelas dúvidas. As heresias dos últimos tempos, quantas heresias, e nós as ouvimos, até fazem sentido, são agradáveis, envolventes,
nos emocionam às vezes, mas cuidado, se não está na palavra, se fere a palavra de Deus, você tem um capacete para não ser atingido por essas práticas, por essas investidas do maligno. Ainda todo vento de doutrina, os muitos ventos e doutrinas dos últimos tempos. A igreja, irmãos, não pode inventar para si nada. A igreja não tem autoridade para inventar nada. Sacerdote não tem autoridade para inventar nenhum princípio. Os princípios que devemos observá-los estão escritos na palavra do Senhor. As variações que nós vemos hoje pode até acontecer, mas coisas novas, além da palavra, com certeza é o maligno levantando-se contra você. E eis a necessidade do capacete da salvação para resistir todas essas coisas. Nós temos que desenvolver uma convicção plena de quem é Deus na nossa vida e nos deixar tomar por Ele. A espada do Espírito, versículo 17, parte B, diz: a espada do Espírito é a palavra de Deus. Todas as demais partes da armadura é para nos resguardar, mas a espada é para atacar. E você precisa ter a espada de Deus na tua boca. Você precisa ter a espada do Senhor. E a espada de Deus é a palavra, é a Bíblia. É quando chegarem até você e falarem contra teu Deus, contra a tua fé, contra os teus princípios de fé. Ou quando o maligno vier através dos seus cavalos, com as suas heresias, com as suas apostasias, com seus ventos de doutrina, nós temos que fazer tal qual Jesus fez, é repreender usando a palavra do Senhor. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é poderosa, e com ela nós destroçamos o nosso inimigo. Se você observar a tentação de Cristo, você há de ver que Cristo Jesus, Ele rebateu todas as oferendas do maligno, citando a palavra. Portanto, a palavra precisa estar dentro do nosso coração. Leia, estude, guarde a palavra no teu coração. E faça isso diariamente. Servo de Deus que não conhece a palavra está fadado a perder a batalha. Fique atento a isso. Versículo 18. Com toda oração, súplica, orando em todo o tempo. Queridos, a oração, ela é um elemento essencial na vida do servo de Deus. É impossível vencermos essa batalha espiritual se você não desenvolve uma vida de oração, porque a oração, ela cria comunhão com o Pai, ela nos alinha com a vontade de Deus, e se nós não tivermos uma vida de oração, é impossível que a armadura do Senhor seja eficaz. Amém? Ore, ore sem cessar, ore, busque essa comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Ok, amados? A armadura de Deus é a proteção, é a resistência na guerra espiritual. Eu expus para vocês os aspectos da armadura de Deus e como nós podemos nos revestir com ela. 3. A vitória por meio de Cristo. Oh, glórias! A nossa vitória em relação a Satanás é através de Cristo Jesus. Maior é aquele que está em nós. Maior é o que está em nós. Nós sabemos que o maligno, ele não desiste. Ele não desiste. Ele está sempre presente, diz a palavra que ao nosso derredor. E se não houver a presença de Cristo Jesus de fato na nossa vida, é impossível que você consiga com as tuas forças, com os teus méritos, com a tua sabedoria, conhecimento, inteligência, teologia, diplomas na parede, anéis de ouro e essas coisas todas, vencer o maligno. Nós temos que nos deixar dominar pelo Senhor e tornarmos-nos habitação do Senhor. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Ouça só a afirmativa do apóstolo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no
mundo. Quem é aquele que está em nós? O Espírito de Deus. É o Senhor que habita em nós. É Jesus. Oh, glórias! Nós precisamos estar cheio da presença do Todo-Poderoso. Ainda, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória vem através de quem? De Cristo Jesus. Não é através do nosso braço forte, musculoso. Não é através do nosso conhecimento, nossas filosofias, teologias, nossos livros, enfim, essas coisas que o homem valoriza. Mas é através da presença do Senhor. É através de Cristo. Oh, glórias! E quando nós somos cheios do Senhor, irmãos, nós, com certeza, vamos usufruir dessa vitória. E não teremos medo do maligno, porque sabemos que ele é um inimigo vencido. A vitória é nossa através de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe no entendimento dessa verdade. Amém? Nós vimos, amados, primeiro tópico, a necessidade de uma submissão completa, uma obediência completa. E assim teremos forças para resistir ao maligno. Vimos ainda que se tomarmos parte, se tomarmos posse da armadura de Deus, estaremos habilitados para essa batalha. Ainda, que a vitória não é mérito nosso, mas sim através de Cristo Jesus. E por fim, 4, o poder da oração e da palavra, resistindo como Jesus. O poder da oração e da palavra. Irmãos, é fundamental uma vida de oração. É fundamental. Nós temos visto nesses últimos tempos crentes doentes, crentes raquíticos, crentes que não curtem Deus, crentes que não gostam de estar na igreja, crentes que não têm satisfação, alegria no Senhor. Mas, se você observar a vida desse vivente, você vai descobrir que ele não ora, não tem oração. A ausência de oração é o motivo do fracasso dessa vida cristã vazia de Cristo. Nós, como servos de Deus, amados, temos que cultivar uma vida de oração diária. E ainda, a palavra de Deus. Reiteradamente tenho falado aqui, leia a palavra, coma a palavra. Na verdade, eu estou apenas replicando aquilo que a Bíblia diz. Ela mesma afirma a respeito dessa necessidade. É lermos a palavra, conhecermos a palavra, e assim com certeza teremos poder e autoridade que vem de Deus. Mateus capítulo 26, versículo 41, Cristo chama-nos a atenção para a necessidade da oração. Jesus era um homem de oração. Às vezes nós nos perguntamos, como é que Jesus conseguia fazer tantos sinais? Como é que Jesus conseguia até entender o que estava acontecendo? Jesus conhecia os pensamentos. Como é que Jesus entendia? Tinha este conhecimento. Jesus era um homem de oração, irmãos. Ele era um homem de oração. Eu falo era porque estou me referindo a Jesus, homem. Ele era um homem de oração. E essa oração estreitava ou alinhava com a vontade de Deus. E ele era habitáculo, casa do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus dá a revelação a Jesus e também aos servos atuais, desde que haja uma vida de comunhão real com Cristo. Jesus, amados, cheio do Espírito Santo de Deus, recebia a direção do Senhor, a força de Deus. Recebia também a revelação do Todo-Poderoso para que ele pudesse cumprir a missão para a qual foi constituído. E ele diz, Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, se a pessoa não vigia, se não ora, ela está mais aberta a receber as tentações e a sucumbir às tentações.
A força do maligno é grande, amados, é grande. E para vencermos o maligno, muita oração e muita vigilância. Ainda, Mateus capítulo 4, versículo 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. De quê? Da palavra. Da palavra, irmãos. Mais uma vez, crente que não ler a Bíblia, ele está fadado ao fracasso. Ele não resistirá às tentações, às investidas, nessa batalha sangrenta, mesmo que seja espiritual, mas ela é mais terrível, muito terrível. É uma batalha que nós podemos considerá-la como sangrenta, de tão terrível que é. Portanto, a palavra precisa estar no nosso coração. Amém? E quando nós observamos a palavra, observamos a Bíblia, olhamos para a vida de Cristo Jesus, nós vamos deparar-nos com Cristo que conhecia a palavra. Mas por que Cristo conhecia a palavra? Eu particularmente creio que ele conhecia a palavra porque ele lia a palavra e recebia a orientação do Espírito Santo de Deus. E ele tinha, amados, o domínio da palavra. Ele sabia a palavra. E quando o maligno investiu contra ele, fazendo aquelas ofertas tentadoras, hoje você pode até não ver a grandiosidade da tentação do maligno. É muito fácil você ler alguns versículos, mas a palavra em si não te dá a conotação da intensidade daqueles momentos. Jesus foi tentado por Satanás, existia todo o inferno. Provavelmente, suponho eu, campo da suposição, das conjecturas, que o maligno havia convocado todos os demônios da face da terra para estarem ali, para oprimir Jesus de todos os lados. E aquelas ofertas que o maligno fez, pão, riqueza, etc., aparentemente soa como fraquinhas, mas não era. Satanás sabia como tentar Jesus. Não subestime. Mas Cristo Jesus, ele contestou a investida do maligno, citando a palavra, citando as Escrituras. Amém? É fundamental, amados, conhecermos a palavra de Deus, para que nos momentos de crises, das tentações, possamos abrir a boca e repreendermos o maligno, citando a palavra. Amém? Quando aparecer até você o filho das trevas, para fazê-lo errar o caminho, abra a tua boca e o repreenda com a palavra, citando a palavra. E eis aí a orientação do Senhor para as nossas almas. A oração e a palavra no coração são ingredientes necessários para vencermos o inimigo de nossas almas. Que nós possamos, cada dia, nos prepararmos, conscientes que não estamos sobre a face da terra soltos. Não estamos. Nós temos um Deus que nos controla e nós temos um inimigo que quer nos destruir. Eis aí a necessidade de uma vida de submissão verdadeira, de obediência verdadeira ao Todo-Poderoso. Estarmos nos revestidos da armadura do Senhor, entendendo cada uma das partes e vivendo em conformidade com a vontade do Senhor. Ainda, estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, cheios de Cristo, porque maior é aquele que habita em nós. E por fim, desenvolvermos uma vida de oração, leitura da palavra, para que tenhamos a força real de Cristo Jesus e a comunhão indispensável com o Todo-Poderoso. E assim certamente seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, para que nós possamos entender a autoridade de Cristo, que é a mesma autoridade que nós devemos possuir, Jesus tinha uma vida de oração contínua. Está sempre narrado na palavra que Jesus retirou-se para orar. Jesus vivia em santidade. Jesus era cheio da palavra e não precisava mais nada. Ele tinha tudo aquilo que era necessário para enfrentar o maligno, enfrentar os demônios, e tudo aquilo que nós precisamos para enfrentar o maligno e enfrentar os demônios.
Vida de oração, palavra e santidade. Aquela vida de comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Eis aí a realidade da vida de Cristo Jesus, que é totalmente possível a cada um de nós. E na verdade, é preciso que seja essa realidade nossa. Senhor, nós te louvamos por essa palavra e quero clamar que tu venhas guardá-la em nosso coração, para que possamos nos preparar dia após dia, Senhor, para essa batalha, certos que o nosso inimigo, ele investe contra as nossas vidas. Oh Deus, prepara-nos, encha-nos, dá-nos consciência dessa verdade, para que nós possamos triunfar sobre as hostes malignas. É o meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Oh, glórias! Que Deus nos abençoe, que a graça do Eterno nos envolva, que sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Oh, glórias! Mensagem 1368